Então, pessoal, vamos começar. Pessoal aqui do Aprendiz Digital. E essa aula aqui é uma aula, basicamente, que vai trazer tudo sobre o básico de marketing. Basicamente, tudo que você precisa entender sobre marketing. É uma aula longa, mas aqui vai trazer basicamente tudo. E para a gente começar mesmo, a gente vai trazer sobre o principal livro de marketing hoje, que tem o marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 e agora tem o 5.0, que é o que eu tenho aqui na minha mão. Eu não estou com 4.0. A gente vai falar até o 4.0, porque vamos falar assim, é as transformações até chegar no 4 que a gente ainda está na era do 4. Esse 5.0 aqui, ele fala muito sobre a IA, tá? Então, a IA está muito no mercado e tudo mais, então ele fala muito sobre IA. E para vocês que estão começando agora, que querem entender sobre marketing, você precisa entender lá do começo, lá do começo. E cada livro do marketing, ele conta como se fosse uma revolução. Quem escreveu ele foi Philip Kotler, eu creio que é assim. Ele é considerado o criador do marketing, tá? Ele é considerado o criador do marketing. E o intuito aqui é basicamente a gente trazer para vocês quais eram as visões do marketing até chegar onde é hoje, que a gente está no 5.0, que é IA. Só que o mais completo, até você realmente entender tudo, você tem que entender até o 4 para depois ir para IA. Não adianta você querer já pular para IA, sendo que você não sabe o contexto, o porquê, o por trás, o que que era, qual era o funil padrão lá do cliente. Então, tudo isso a gente vai explicar nessa aula aqui hoje, que está totalmente completa para vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar. E aqui eu trouxe um resumo dos 4 livros, e depois eu vou focar somente no 4 para vocês, tá? Por quê? Porque vocês precisam entender antes de realmente chegar lá. E o livro Marketing 1.0, ele fala que o foco na época do marketing era no produto. Mas como assim no produto? O foco era basicamente no mouse. Aqui como está falando, empresas preocupadas apenas em fabricar produtos. Então eu sabia que a maioria das pessoas queriam esse mouse. O que que eu fazia? Eu fabricava isso sem importar questão de tanto qualidade, tanto... eu só queria produzir e vender. Acabou. Meu intuito era produzir esse mouse. E aqui ele dá um exemplo aqui ele dá um exemplo daqui do Ford, que era o modelo T na época industrial, tá? Esse marketing que era um marketing da era industrial. E a comunicação era unilateral. Como assim? A empresa falava que esse mouse era bom e pronto. O consumidor ele tinha que olhar e comprar e acabou de qualquer jeito, pronto. Se o pessoal chegar para você, esse iPhone aqui que eu tenho aqui é o melhor do mercado, você vai comprar ele, acabou. Era assim que funcionava antigamente. Esse aqui é o melhor e pronto, acabou. A empresa falava e o consumidor simplesmente ficava calado, escutando para comprar aquilo lá, acabou. Isso principalmente na era industrial, que não tinha tantos produtos, começou realmente a ter aquela gama de vários produtos e baratear o preço por causa da produção, ok? E aí a gente passa para o marketing 2.0. Porque o marketing 2.0 ele foi uma revolução, porque o foco do marketing era no consumidor. Porque, por exemplo, eu tenho esse mouse aqui. Ele está sendo fabricado muito. Só que aí entra o consumidor. Peraí, esse mouse realmente é bom? Ou ele tem várias opções para eu poder escolher? Aqui é um exemplo. Então, ele tem várias opções. Então, por que eu compro esse? Eu não posso comprar aquele outro que tem mais qualidade, ou seja, tem mais produto, tem mais funcionalidade. E aí começou a mudar as empresas. As empresas começaram a pensar: peraí, eu preciso focar no consumidor, que o meu produto é o melhor para aquele. Então, foi essa mudança. Antigamente, o primeiro foco era só produzir. Acabou. Era isso. Era produzir e falar, seguinte, meu produto aqui tá bom, pega essa garrafa aqui, por exemplo, é a melhor do mercado, compra, pega. Só tô produzindo e você tá vendendo. Acabou. Era isso. Quando você passa pro 2.0, que já é na era da informação, não. As empresas elas começam a passar a focar na necessidade e no desejo do cliente. Então, peraí, eu tenho esse mouse e o meu desejo é ter um mouse preto. Opa, mas o do fulano é um mouse branco. Opa, então a empresa começou a identificar. Peraí, o que que eles querem? Como que eles querem? Qual cor que eles querem? Começaram. Aí veio também na questão dos carros, começar a mudar de cor dos carros. Porque antigamente só tinha carro preto, acabou, era preto e quem quisesse era preto. Acabou. Aí ela começou, não, mas a pessoa, mas a cidade X, a prioridade é que a cor seja tal, por exemplo, do carro, entendeu? Então, isso começou a ser algo que a empresa, opa, peraí.
Eu não posso somente produzir de qualquer jeito, sendo que eu não sei basicamente qual é a necessidade do meu cliente. E aí foi a questão do 2.0. E tem até aqui um exemplo que é a Coca-Cola e campanhas emocionais focadas no público. Por exemplo, a Coca-Cola. Ela nunca tem uma campanha que não seja basicamente pessoas felizes. Ela foca no emocional das pessoas. Que se eu beber Coca-Cola, eu vou ser feliz. Não é que se eu beber Coca-Cola eu vou ter diabetes. Não. O foco dela, da venda do produto é: beber Coca-Cola, você vai ser feliz. Beba Coca-Cola. Por exemplo, o Red Bull. Tá lá, Red Bull te dá asas. É isso. Ele foca na emoção. O marketing ele começou a focar, principalmente nessa época, ele começou a olhar para a era da informação. Ele começou a olhar para a era da informação. E isso foi muito importante, muito, muito, muito importante, porque aí a gente começou a ter mais qualidades nos produtos, tá? E a gente passa para o marketing 3.0, que entra a questão da marca que eu vou comprar tem que ter um propósito, tá? E aqui tem, por exemplo, sustentabilidade, ética e causas sociais. Por exemplo, eu comprei esse mouse. E aqui, peraí, eu começo na parte do consumidor que opa, peraí, eu quero um mouse preto, eu quero essa qualidade, eu quero isso. Só que aí você entra também no marketing 3.0 que, peraí, eu preciso que essa empresa aqui que produza, deixa eu voltar. Eu preciso que essa empresa aqui que produza, ela seja sustentável. É uma empresa que ajude a natureza. Então eu preciso que essa empresa aqui ela ajude a natureza, senão eu não quero. Eu quero também do produto, além da qualidade, eu também preciso de que a empresa seja uma empresa que seja focada na natureza, ela não desgasta a natureza, tem as cotas sociais e tal. Isso não é o meu caso, tá? Mas eu estou dando um exemplo para vocês. Por exemplo, a Natura ela vai, se importa muito com a natureza e as mulheres querem porque é um produto que não é testado em animal e tudo mais. Então isso começou a ser esse foco. Porque aí entra o ponto que as marcas precisam ter uma identidade forte e se conectar com os valores do consumidor. Ou seja, eu quero um mouse, mas eu preciso que a minha empresa, além de ter qualidade, além de ter a cor que eu quero que ele também seja uma marca sustentável. Entendeu? Então, esse foi o foco na época. Aí a gente entra no marketing 4.0, que basicamente a gente pegou, compilou tudo aquilo lá do marketing 1, 2, 3 e a gente jogou para a internet. Então entrou a era digital. Que aí a preocupação da empresa já passou, ela já conseguiu resolver a questão da produção, ela já conseguiu resolver que ela sabe o produto certo, a cor certa, o jeito certo para o consumidor, e ele também tem um valor, um propósito, mas agora é o ponto de, peraí, onde que meu consumidor está? Onde que meu consumidor tá? Ah, ele tá na rede social, então eu vou estar lá. Ele tá em tal lugar, eu vou estar lá. Ele tá em tal lugar, eu vou estar lá. E entra o ponto também que aqui fala que o marketing digital, ele não substitui o marketing tradicional, que é TV, rádio, outdoor, ele não substitui. Muita gente acha que o marketing digital totalmente substitui. Não, essa não é a verdade. Quando você trabalha com grandes campanhas, as empresas elas querem tudo, porque o intuito dela é ser vista. E querendo ou não, claro, maior parte dos clientes estão no digital, ok. Mas a empresa também precisa estar no offline. Ela precisa estar no outdoor para quando eu chegar numa cidade, por exemplo, eu estou vendo outdoor. Ela precisa. E aí entra essa questão da conectividade, porque antigamente as empresas já estavam nisso tudo, as maiores, estou dando um exemplo. Elas já estavam na TV, elas já estavam na rádio toda hora, elas já estavam no outdoor, elas já estavam no carro de som. E aí entrou a era digital. E por que o marketing 4.0 é tão importante para principalmente vocês lerem? Porque ele trata sobre a era que a gente está hoje, que é a conectividade. Que as pessoas, elas não conversam mais olho a olho, é mais voltado para a rede social. Ela olha cara a cara, mas a conversa maior é sempre digital. Ah, eu quero ver minha mãe. Não, vou ligar para ela. Simples. Hoje as pessoas estão assim, elas estão vidradas em redes sociais. E claro, vem os malefícios, que é trazendo questão da pessoa se achar demais, se achar a ponto de, tipo, mentir, dizendo que é uma coisa e não é na rede social. Então entra muito essa questão. Só que aqui, o marketing é focado em empresas, tá? Essa parte aqui. E isso entra em quê? A empresa precisa estar em todos os locais. Ela precisa rodar um anúncio não só no Instagram, mas no Facebook, mas também no YouTube, mas também no TikTok, para ter uma campanha mais assertiva. E entra esse ponto, que o foco das empresas entra para o digital.
Então, um exemplo, por exemplo, Netflix, Amazon, Nubank, ela cria experiências, por exemplo, estou na Netflix. Eu estou olhando o catálogo. E aparece séries baseadas na que eu já assisti. Entendeu? Eu já assisti uma série parecida com aquela, então ele viu que eu gostei, que eu assisti até o final, ele me recomenda baseado nisso. Assim como a Amazon me recomenda produtos baseado nisso. Entendeu? Então, isso junta o marketing tradicional junto com o digital. Meio que ele só se juntou, ele não substitui, mas ele é uma potência maior. E com o marketing digital, entendam que a barreira de entrada ficou muito baixa. Então, pequenas empresas estão conseguindo competir com grandes empresas, por exemplo, em anúncios. Por mais que a empresa maior invista mais, só que a pequena também consegue ter o espaço dela na cidade lá. Isso foi muito importante para uma revolução. Então, isso entra como uma era de revolução, tá? Meio que evoluiu para isso. Então, por exemplo, dar um exemplo de muitas lojas de roupas, pessoas que estão acabando de começar, entra no YouTube, como fazer tráfego, um exemplo. Faz lá com R$ 10 por dia e consegue 30, 40 mil reais em vendas. Essa é o mundo de hoje. Só que o que que acontece? Está cada vez mais ficando sofisticado, cada vez não está ficando mais difícil, mas está ficando uma forma que as pessoas não estão como antigamente, que não sei se você viu ou viveu essa época. Antigamente a pessoa, eu vou botar um anúncio R$ 10, vou vender 10 mil. Antigamente era possível. Hoje em dia não, porque como as grandes marcas estão entrando, por exemplo, no meio dos anúncios, o anúncio ele cobra por CPM, tá? E o que que acontece? O CPM está ficando cada vez mais caro por causa que é um leilão. A gente vai explicar isso para você, principalmente na área de botar a mão na massa. Mas o Facebook funciona como um leilão. Então eu estou pagando R$ 10 para aparecer para 1.000 pessoas na cidade X. Outra empresa chega, eu pago até 20 para aparecer na frente de todo mundo. É um leilão. E aí a média fica, por exemplo, R$ 15. Em vez de ser 10, aumenta para 15, um exemplo. Então, fica tudo mais caro e cada vez mais as empresas precisam, não diria aparecer mais, mas ela precisa sofisticar, ela precisa trazer uma mensagem única. E aí entra esse outro aqui, que é o 5.0, que é da tecnologia para a humanidade. Como que eu posso usar a IA para eu poder me conectar mais com as pessoas para vender? Entendeu? Então, esse aqui também eu recomendo que você leia primeiro o 4 para depois você vir para o 5, tá? Não tente pular. Não tente pular. Tem gente que, não, eu entrei na Amazon, só tem o 5, por exemplo, para comprar, então eu vou comprar o 5. Não, são livros diferentes com propostas diferentes. No caso de vocês que está começando, o primeiro momento é o 4.0. Porque o 4 ele resume bem esses o 1, 2 e o 3 e ele foca no momento atual que a gente está vivendo. Então não tem por que você voltar para algo que já passou. Lá, aqui eu estou trazendo para você entender. E o livro existe para você entender o que era o marketing antigamente. Para você poder extrair alguma coisa e poder usar hoje. Entendeu? E agora a gente vai para a diferença entre o marketing tradicional e o marketing digital. Ou seja, o outbound e inbound. O outbound seria basicamente o marketing tradicional, que seria propagandas, TV, rádio, outdoor, telemarketing. Então esse é o marketing, basicamente o marketing tradicional, que era usado e ainda é usado, tá? Não, se a pessoa disser para você que não funciona, cara, funciona muito ainda, muito, 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 muito. Principalmente para criação de marca, então funciona muito. Se a pessoa disser que não funciona, cara, ela tá mentindo. Só que, claro, depende muito da estratégia que você vai usar. Não é, você também não precisa chegar agora e botar um outdoor achando que vai vender muito, não é assim que funciona, ok? E a gente vem para o inbound, que a gente fala basicamente é o digital, que é basicamente a atração do cliente por meio de conteúdos relevantes. Por exemplo, o Reels, que viralizou, SEO, que entra a questão do site, quando a pessoa pesquisa no Google e você está em primeiro, a questão de redes sociais e blogs. Então, o intuito aqui desse inbound é basicamente eu atrair um cliente pelo meio digital. Pode ser um YouTube, uma pausa no YouTube lá? Sim, é um anúncio, que lá também serve. Entendeu? E o exemplo aqui tem, por exemplo, um outbound, um comercial de TV da Coca-Cola. Já um inbound é um blog da Coca-Cola com dicas de estilo de vida saudável e conteúdos interativos. Então aqui tem dois exemplos. As grandes empresas elas usam todos os meios. Ela não, eu vou escolher esse mês esse daqui. Não, esse mês não, não é assim que funciona. Elas usam todos. Todos os meios. Elas não esperam
tá? Elas não esperam, vou usar esse primeiro, depois esse. Não, não. E é isso que você também precisa passar para o teu cliente. Que o teu cliente, ele precisa usar todos os meios. Mas eu não tenho dinheiro. Ok, então a gente começa a focar no digital, porque a barreira de entrada é menor, para ter um resultado mais rápido e futuramente você começa a investir nos outros. Ok? Ok? Pronto. Ok. Tá? E aí a gente entra na parte de mídia de massa e personalização. Porque a mídia de massa era basicamente eu me comunicar com uma massa de pessoas. Entendeu? Ou a mesma mensagem para todo mundo. Antigamente, por exemplo, no Outbound, antigamente, quando eu ia fazer um anúncio, por exemplo, no Super Bowl, era um anúncio único que ia servir para todo mundo que está assistindo. É um exemplo. E ainda é assim. Eu tenho 30 segundos para fazer uma mensagem única e transmitir a minha marca e a minha imagem. Acabou. Já agora com a mídia digital, a gente consegue ter personalização. Por exemplo, personalização de oferta com base nos interesses e comportamento dos meus consumidores. Eu consigo fazer, por exemplo, a recomendação da Netflix que eu falei para vocês. Eu consigo criar um e-mail só para quem entrou na página, ou então só para quem enviou mensagem ou entrou no checkout para comprar um produto, deixou o e-mail lá e comprou o produto X. Eu consigo mandar um e-mail baseado naquilo. Antigamente isso não era possível. Hoje é. A gente consegue disparar em massa, vamos falar assim, falar com milhões de pessoas, totalmente personalizado para cada pessoa. E esse é o poder da internet. Esse é o poder do digital, vamos falar assim, do digital como todo, da tecnologia, entendeu? Então, tudo isso é possível. A maioria das pessoas acha que não, mas é possível. E, por exemplo, aqui um exemplo. A Netflix recomenda séries com base no que você já assistiu. Aquilo que eu falei anteriormente. Você assistiu a série X, por exemplo. Ok. Então a Netflix vai pegar. Opa, pera aí, ele gostou dessa série. Qual série é parecida com essa? É essa, então ponto, pega. E você sempre continua consumindo mais séries porque a Netflix recomendou algo que ela já sabe que você vai gostar. Entendeu? Assim como o Spotify, ele vai sugerir playlist, músicas baseadas nas que você ouviu. Então eu personalizo a minha mensagem. Entendeu? Eu personalizo. E isso é importante porque eu consigo atingir muito mais pessoas e muito mais pessoas vão se conectar com a minha marca. Entendeu? Por quê? Porque elas é personalizado para cada pessoa. Cada pessoa tem a sua personalização. Eu consigo comunicar muito mais com isso. E o digital veio para potencializar cada vez mais isso daqui. E também, na parte do livro também tem a questão do controle da empresa e do poder do consumidor. Quando a gente volta, principalmente para o marketing 1.0, entra a parte aqui de que as marcas ditavam o que era consumido. Ou seja, eu produzo esse mouse aqui e você vai comprar ele e acabou. Não, mas eu não gosto do preto. Compre, só tem ele para você. Antigamente era isso. Hoje em dia, agora o consumidor tem poder de avaliar, criticar e influenciar. Quantas coisas você já não deve ter visto de, por exemplo, eu comprei esse copo aqui e não gostei, eu vou na internet falar mal e o vídeo viraliza e a marca meio que perde poder de vendas e tal por causa de um simples vídeo de uma pessoa falando mal. Então o consumidor hoje tem um grande poder nas mãos, e principalmente quando eles conseguem juntar uma comunidade para ir contra uma marca. Então imagina isso. Então agora as empresas, além de ter que entregar um produto de qualidade, do jeito que o consumidor quer, ele também tem que comunicar a ponto do meu consumidor falar bem de mim, falar bem da minha marca. Porque hoje o poder maior está na mão do consumidor e não na mão da empresa. Tá claro, se o consumidor souber usar. Também não adianta o consumidor chegar e achar que uma pessoa única vai conseguir, entendeu? Não vai. E esse poder ele precisa ser de uma comunidade, tá? E aí a gente também vem, por exemplo, aqui, ó, um exemplo, uma avaliação negativa do Reclame Aqui ou nas redes sociais pode afetar a reputação da empresa. E marcas precisam responder rápido e bem às críticas para manter uma boa imagem. Então aqui ele transparece que o consumidor tem um poder. Não é mais a empresa que tem o poder que nem antigamente. Hoje é o consumidor. E o consumidor ele pode ditar várias coisas como cores e tudo mais. Entendeu? Então, é isso que você precisa entender também sobre isso daqui. Porque você precisa ter uma comunicação, tanto uma qualidade, mas também uma comunicação tão assertiva com o meu consumidor. Entendeu?
E aí a gente passa para o novo consumismo digital, entendeu? Que basicamente o consumismo de hoje se comporta de maneira diferente e as empresas precisam se adaptar. Foi o que eu falei. As empresas como um todo precisam se adaptar aos consumidores e não ao contrário. O cliente usa vários canais simultâneos para pesquisar e comprar, que é um exemplo, tá? Então as empresas precisam estar em multicanais. Então, como eu falei para vocês lá anteriormente, ela não precisa estar somente no Instagram postando um vídeo. Ela tem que estar no Instagram, ela tem que estar no Google, ela tem que estar no YouTube, ela tem que estar no TikTok, ela tem que estar no Pinterest. Se é uma marca que quer crescer a longo prazo, ela precisa estar e se adaptar a esse novo mundo. Então, por exemplo, eu atendo muito advogado. E muito advogado fala: ah, não, não vou produzir conteúdo, não. Eu sempre vendi a minha vida inteira desse jeito e não preciso produzir. Simples. E aí eu falo: ó, você vai ser engolido pelos novos advogados que estão chegando e estão produzindo muito conteúdo. Ele: não, não vou não, já tenho um nome a zelar. Você pode até ter um nome a zelar e durar um bom tempo, mas daqui a um tempo os jovens que são hoje vão ser os adultos daqui a um tempo. Os velhos, e os velhos já vão estar acostumados a quê? A procurar, por exemplo, um advogado no Instagram, no Google. Então, o trabalho também de vocês como gestão, como gestor, é orientar o teu cliente sobre isso. Não é só você chegar, vem aqui, vou fazer anúncio aqui, ó. Tá aqui. Vamos fazer anúncio? Vamos, tá bom, pronto. Não, não é. Então, para você também entregar um bom trabalho e dar resultado, você precisa entender tudo isso. É chato? É chato. É muito chato. Só que é aquela, você precisa entender isso para ser melhor que o teu concorrente e entregar um melhor trabalho. Entendeu? E voltando aqui para a nova era, para o novo consumismo digital, a gente tem essa questão também de tomada de decisões baseadas em recomendações. Quanto de vocês, tô falando de mim, até de mim, tá? Por exemplo, eu fui comprar esse mouse aqui, tá? Eu olhei no Reclame Aqui para ver a empresa, se a empresa era confiável, se a empresa entregava, tá? Para ver a qualidade. Eu entrei no YouTube, fui ver review. Pessoal, esse mouse aqui é isso, é isso. Ah, não, a bateria dele dura ou não dura. Então eu fui basicamente review, rede social, influenciador, para ver quem já tinha comprado para saber se presta ou não. A mesma coisa do notebook aqui, por exemplo. Eu passei 2 meses pesquisando notebook até encontrar esse que eu queria. E aí entra também a marca, porque a marca pode comprar reviews, a marca pode comprar influenciadores para divulgar o teu produto, e aí você vai cada vez estar mais inserida, e quando uma pessoa pesquisar sobre aquele produto, significa o quê? Vai ter mais vídeo review sobre aquele produto específico. E nisso vai dizer o quê? Pô, peraí, então esse produto tá vendendo muito, tá? Um exemplo, a Red Bull no começo, tem uma história dela, ela era um bar, eu não sei se era um bar, eu sei que o pessoal da Red Bull pegava as latinhas secas, amassavam e jogava na lixeira de Londres, acho que foi Londres inteira. Inteira tava a latinha amassada. Inteira. Mas por quê? Para transmitir a mensagem que o produto estava sendo consumido muito e estava sendo muito avaliado. Vou dar um exemplo, né? E aí o Red Bull começou a vender muito mais por causa disso, de uma simples estratégia de marketing que foi pensada nisso. Entendeu? Então agora você está entendendo basicamente esse poder. As marcas precisam se adequar a esse novo meio de consumismo para aí sim ela começar a ter um resultado expressivo hoje em dia. Não, as coisas que funcionavam há 10 anos atrás já não funcionam hoje. Entendeu? Tem que se atualizar as empresas, mas o comum é que a maioria não querem, mas ok. Quem quer é o momento de você pegar e fazer serviço e ganhar dinheiro com elas, entendeu? E aqui também vem a questão de como a experiência mudou o consumismo nas redes sociais. Antes era comercial na TV com a mensagem única, agora o consumidor participa da narrativa da marca, interage, compartilha e influencia. Então eu postei um reel sobre essa garrafa. E várias pessoas comentaram lá que, opa, peraí, gostei, eu comprei. Então, nesse ponto, as empresas não conseguem manipular de certa forma. Então, é um produto que realmente entrega. E aí volta no marketing 1.0, que o foco antigamente era o produto. E o foco tem que ser no produto, só que principalmente no consumidor. Por quê? Porque se eu entregar um produto desse de má qualidade, eu nunca mais vou comprar dessa marca. E eu vou indicar para as outras pessoas que essa marca aqui não presta. Porque a marca, por exemplo, de garrafa aqui, no caso, essa presta, tá? Mas no caso aqui, a marca que não deixa a água gelada e tal, então eu consigo falar mal dessa marca para várias pessoas. Aí a pessoa vai chegar, não, não compra dessa aí, não, que o fulano disse que não presta porque ele comprou e tal. E isso prejudica a marca.
Então, esse é o poder que o consumidor tem. E muitos consumidores acham que não tem. E a gente passa para também um exemplo, tá? O Nubank usa redes sociais para atender os clientes e resolver problemas em tempo real. Então, isso é interessante no Nubank. Marcas que ignoram a reclamação em redes sociais perdem credibilidade, tá? Perde credibilidade isso daqui, tá bom?